Hoje a gente tem a alegria de receber o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, que é um cara bacana demais. Porque o Rodrigo Caetano, ele topa vir no 98 Futebol Clube mais de uma vez no ano. Claro. Porque tá na baixa, ele vem também, tá na alta, ele vem, tá na baixa, ele vem também. Não tem frescura com o Rodrigo Caetano. Obrigado por aceitar o nosso convite. Caetano, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Obrigado, Gil. Todas as resenhas com você são maravilhosas em todos os programas. Ele não corre do pau. Eu acho lispa. É verdade. É verdade. É verdade. Na vida eu também sou assim. Eu não corro da confusão. Chamada pau. O pau chega, eu vou e resolvo o problema. O Gilbert é malandro, mas esse Gilbert, esse menino de Pompeu, ele é malandro. É muito tá aí, malandro. Rodrigo Caetano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pra no final, trazer mais uns 3 aí. Eu conheço. de volta. Boa tarde, viu, Caetano? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, né? E realmente eu acho que, independentemente de momento, eu já falei isso a outra vez, que são as oportunidades que a gente tem de poder, né, se comunicar com o nosso torcedor. E às vezes, nós estávamos falando aqui fora, eu até não tenho essa oportunidade, muitas vezes por conta das suspensões que corriqueiramente eu tenho levado aí do STJD. Eu te entendo, eu também sou um dos poucos repórteres que tomou 3 jogos de suspensão no jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. É mesmo? É. Então, então tamo junto, eu te entendo. Eu te entendo, eu sei como é que é. A gente frequenta o STJD, Sim, né? é bom. Enfim, mas então, quando a gente tem essa oportunidade, eu estou sob esse efeito suspensivo desde sexta da semana passada. Então é a oportunidade que eu sei que... Daqui a pouco você toma mais um, né? Então aproveitar agora e falar. Daqui a pouco o meu efeito suspensivo cai e eu vou ser julgado no pleno, enfim. Então, é a oportunidade. Então eu agradeço, tá? Porque é importante, independentemente de momento do clube, a gente pelo menos... Que o nosso torcedor tenha uma voz oficial, claro, né, do departamento de futebol. É isso aí. E você disse que eu sou malandro e tal, mas primeiro a gente dá uma adoçada no convidado, aí já trouxe um café, a produção trouxe, porque da outra até vez que enfim, né? nem água tinha a gente aqui. trouxe o senhor do Cruzeiro aqui, os caras... Nem um café. Tá bem servido aí, Caetano? Tranquilaço. Café, quer mais um cafezinho? Não, aguinha? Tô bem. Só falar bem. o Henricão, tu sobe. E busca mais um. Mas aqui... pelo horário, um almoço, os caras iria bem. Né? Traz uma bandeja pro rapaz comer aqui, um arrozinho. Mas eu vou começar Vai ter depois lá na Cidade do Galo, porque a gente viaja hoje no final da tarde. Então eu ainda volto. Já vai direto? Tava no treino. A gente volta para lá e junto com os atletas aí, depois a gente vai para Curitiba. Eu vou começar com uma perguntinha teta. Aquela que é para amaciar o convidado, né? Sim, sei. Teta, pra você ficar bem à vontade, tomar o seu café e tudo. A gente sabe que nessas mudanças de comando técnico, e aí eu não vou pegar do Cuca, campeão brasileiro, pro Turco, não. Vou pegar, porque ali o elenco era o mesmo, o grupo era praticamente o mesmo, aí ainda teve um aproveitamento, um desempenho muito bom ainda com o Turco. Mas vou pegar do Cuca, depois que ele volta, e a saída dele e a chegada do Cudê. É um processo que a gente percebe, ele é muito desgastante, porque você tem que atender algumas demandas do recém-contratado. E a gente viu que ali o elenco do Atlético mudou muito, pelas características de um treinador que sai e um que chega que às vezes não achava que era interessante ter aquela peça e queria uma outra que atendesse melhor ao estilo de jogo. E aí eu pergunto, Caetano, pensando em SAF, você ficando aí para SAF e tudo mais, qual é o Atlético que o torcedor vai ter? É o Atlético da SAF, que esteja ligado diretamente às tradições do clube, da forma que o torcedor gosta que o Atlético jogue, ou vai ser mais um Atlético do treinador que vier, se não continuar o Filipão, se vier um outro, se ficar o Filipão, e aí ele vai ter as demandas dele. Porque a gente acredita que com o SAF você possa, de repente, trabalhar no sentido de ter um time com as características do clube, e não um time que mude de acordo com o comandante que está aí no momento. Bom, vamos fazer aí um histórico, né? Final de 23, praticamente não, serão 3 anos, né, da minha chegada aqui. Lembrando que todos esses treinadores que passaram pelo Galo, e não foram muitos nesse período, eles saíram do Galo ou porque receberam uma proposta ou por opção deles, exceto o Turco, que a gente lamenta, porque além de ser uma grande figura humana, é um treinador que talvez aqui no Brasil não tenha tido devido reconhecimento, mas no México, na Argentina, sim, e muito.
Ele foi o único que a iniciativa partiu do clube. Todos os demais, lembremos, Sampaoli rompeu indo para o Olympique de Marseille. O Cuca, no primeiro ano, não quis dar continuidade ao contrato. Aí sim veio o Turco. Depois, com a saída dele, nós trouxemos o Cuca novamente, que não quis continuar para o próximo ano. Não tinha contrato dessa vez, certo. Porém a ideia era que ele continuasse, né? Já conhecia o elenco e tal. Bom, naquele momento, as conversas que tivemos, elas foram no sentido de nós escolhermos um treinador que desse ao Galo aquilo que era... Eu entendo que às vezes até o Igor, que é da bancada de vocês e que me convidou para vir aqui, e fugiu. Não tá aqui hoje, né? Que a gente promete sempre que a gente vai receber convidado, a gente dá uma limpeza na casa. Quando a gente fala de característica, né, a gente não deve se limitar somente à característica do atleta, mas característica do time. Sim. E o Kudê veio para um contrato de 2 anos e a ideia do projeto com ele era de continuidade. E por isso que adaptamos ou buscamos atletas com as características do modelo de jogo dele, que era um modelo também do Galo. Faltando os pontas, né, Caetano? Aí, porque o Atlético tem essa tradição, tem os velocistas do lado. Mas, por isso que eu estou falando, são coisas distintas. Característica de atleta e característica da equipe jogar. Em momento nenhum com o Kudê, até porque era característica dele, de sufocar o time adversário, do perde, pressiona, né? De ter mais posse de bola, de jogar em linha alta, de ser protagonista. Essa é a característica do Atlético. Bom, mas teve sempre um Atlético histórico de realmente ter os homens de beirada, os extremos. Também é verdade. Mas a essência do jogo de sufocar e ser protagonista, de ter várias situações de gol, se encaixava com isso. Bom, às vezes a gente não pode ter tudo, né? Mas, obviamente, que fizemos as mudanças baseadas no modelo de jogo do treinador que estava aqui, que tinha um contrato de 2 anos. E tentamos, dentro das limitações do clube, principalmente financeiras, que eu pelo menos nunca desviei em falar a respeito, a gente tentou atender também e montar esse elenco moldado conforme o que ele imaginava. Enfim, infelizmente, ali, antes daquela outra parada, né, da data FIFA, ele optou, né, pela saída, e aí sim fizemos em comum acordo, e foi mais uma ruptura que não estava nos planos. Certamente. Entendeu? E particularmente como diretor de futebol, é óbvio que eu jamais vou, por exemplo, admitir que gosto de uma ruptura, principalmente no decorrer de uma temporada. Tá logo no meio de um... E aí, bom, E eles colocam a culpa em vocês, no caso, por exemplo, houve uma ruptura por parte do treinador, os caras fizeram um planejamento que ninguém planeja essa ruptura antes do final do contrato. Exato, e outra coisa, Aldo, que tem muito a ver. Ele partiu dele, ele publicamente algumas vezes, né, manifestou a sua insatisfação, mas o que eu estou dizendo aqui, disse a ele, nós vamos fazer o possível, só que o possível talvez não seja o teu ideal. Mas e aí? Né? Eu não conheço nenhum, pelo menos no futebol brasileiro, não sei, né? Mas talvez um clube, possa identificar no mercado e chegar para o treinador, bom, eu quero esse, eu quero aquele, e vai lá e consegue, porque, né, tem uma arrecadação muito superior aos demais. Agora, fora isso, no futebol brasileiro, você tem que buscar alternativas, e foi o que a gente tentou fazer ao longo desse período todo. Bom, enfim, e os números eram bons, né? Vamos tirar... Não eram. Sim, tirando aquela eliminação da Copa do Brasil, que realmente né, é um ponto totalmente fora da curva e concordo, inadmissível, né, por tudo que... Né, por ser eliminado pelo Corinthians e perder pelo Corinthians. É pela vantagem que tínhamos. Não, aqui, e o time escalado. Claro. Vamos falar a verdade, né, Caetano? Pô, e pela vantagem. O Hulk no banco, pô. E da maneira que foi, né? E pela vantagem que nós colocamos aqui, né? E lembremos que, lamentavelmente, algumas situações assim, eu lembro ano passado que fizemos a mesma coisa, fomos eliminados pelo Flamengo nas oitavas de final, jogando... Vencemos o Flamengo em 2 jogos seguidos aqui. Isso. Campeonato Brasileiro e Libertadores. 2-0 e 2-1, né? Isso. E então, assim, as Copas, só para concluir aqui, eu penso que para você ir bem nas Copas, você tem que estar muito bem no Campeonato Brasileiro. Você carrega a Copa junto, né? E às vezes a gente, aqui no futebol, confunde, né? A gente traz, às vezes, uma possível crise da Copa para dentro do Brasileiro e vice-versa.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação. Mas foi isso que aconteceu. Agora, o Galo da SAF vai mudar e tem... mudar que eu digo assim, terão diretrizes que vão estar muito diretamente relacionadas à questão do orçamento. Ela vai ter que ser um rigor muito maior, né? Porque é assim que funciona, transforma-se em uma empresa. E como fazer o torcedor entender isso? Eu acho que tem que comunicar bem. Tem que ter a tal da transparência que tanto se Eu cobra, acho que tem que comunicar, não, porque assim, também o que eu estou falando aqui, eu já falei intramuros e não tem problema nenhum. Eu acho que o torcedor ele é sempre movido pela expectativa. E você tem que modular essa expectativa através de falar a tua realidade. Então, talvez esse seja o desafio. Mas as conversas internas em relação ao próximo ano, elas existem. Mas, gente, aqui, ó, faltam 17 rodadas, 17 decisões. O ano não acabou, muito pelo contrário. Nós temos enormes desafios aí para colocar o Galo na melhor classificação possível. Então, esse tema... Ele é importante, ele anda, mas ele anda aqui em paralelo. Claro. Ele não é a nossa prioridade. A realidade é o time de 2023. Tá louco. Eu estou perguntando, porque, com a SAF, de repente, vamos pensar quais são as tradições do Atlético? Isso é discutido. Né, não é? Então, discutido e muito pelo contrário. Se em algum momento, nessa caminhada toda, andou distante isso, né, as características, às vezes até o perfil, idade e tal, tudo isso é debatido, porque ali vai poder se abrir uma linha do tempo maior. Não sei nem se estarei presente, mas eu sei que funciona. Desejaria estar? Não, óbvio. Mas você é jovem. Que isso, cara? Não, ele tá falando de continuar. Não, que susto, cara. Agora, peraí. Não, porque, assim, são decisões, né, Marquinhos? São decisões, assim, que não passam só pro lado de cá, né? Então, assim... Mas tá tranquilo, o que importa é que se pretende estruturar um Galo com um pouco mais de, como é que eu vou dizer, de tranquilidade mesmo interna dos processos, entendeu? Para que se realmente saiba-se onde quer se chegar. Respeitando as características das tradições do clube. Isso eu posso afirmar para vocês. Você viu, né? O negócio do Corinthians lá deu uma bagunçada por culpa de quem? Não, porque eu quero falar o seguinte, o Rodrigo, que até conheço bastante o Rodrigo, eu que descobri ele como diretor de futebol. Também? Como foi isso? Ele, quando era pequenininho, eu olhei para aquele garoto e falei, ele daria um bom diretor de futebol. É mesmo? No olho. Você é cascateiro demais. Agora, eu vou perguntar pro Rodrigo aqui, você sabe por que o Atlético foi eliminado pelo Corinthians? Não sabe, né? Porque eu sou foda, pô. Só isso. Dodô. E ele foi falar comigo depois do jogo. Antes ele não foi, não. É mesmo? Foi me chamar no ônibus lá, depois que classificou. Gilbert, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, eu trabalhei com um cara chamado Eduardo Maluf, que, para mim, pensa comentários pela capacidade que o Maluf tinha de gerir, de aconselhar, a calma do Maluf em determinados momentos, era uma coisa assim, absurda. Você falava, não é possível que esse cara, no meio dessa turbulência, está tranquilo desse jeito. Tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com o Rodrigo um mês e vi como é que o Rodrigo trabalha. Ele tem uma grande característica, você falou, né? Ele é na boa, é na ruim, ele está aqui. Isso aí. Ele não se esconde, ele não se esquiva, isso é legal. E a outra é que o Rodrigo protege muito a equipe que trabalha com ele. Né? É competente, trabalha com ele, está ali, e isso eu acho que é uma coisa muito legal. Não tem hoje no Brasil, na minha opinião, né, 3 diretores do nível do Rodrigo. É por isso que eu acho que ele só sai se ele quiser. São 3 diretores, talvez, ali, o Alexandre Matos. O Alexandre Matos é bom também. Né? É algo que eu acho que o futebol brasileiro está carente. Discordo um pouquinho do que o Rodrigo falou aqui em relação ao Cudê. Discorde. Acho que o Cudê, quando deu aquela entrevista depois do jogo do Libertad, ele jogou M no ventilador e os investidores e o presidente do clube não gostaram da forma como ele se expressou. A partir dali, acho que criou-se um hiato, uma divergência e não via, não sei por parte do Rodrigo, mas por parte dos investidores, do presidente, do vice-presidente, mais uma vontade de continuar. Depois veio um episódio do vestiário e aí sim chegaram com um acordo e ele saiu. A pergunta que eu tenho para te fazer, Rodrigo, é a seguinte. Você, sentado aí nessa cadeira, dando uma entrevista para o FDP, analisou
no começo desse ano, o ano de 2022 como quase uma decepção. A partir de 2021 criou-se toda uma expectativa com que o Atlético, né, tinha conquistado, e 2022 a coisa não aconteceu da forma como todo mundo imaginava que pudesse acontecer. Em 2023, você falou ainda faltam 17 jogos, ainda tem muita água para rolar, mas o Atlético não caminhou nas Copas como gostaria, e você justificou 2022 como tendo sido assim, a gente deu muita atenção às Copas e deixamos um pouquinho o brasileiro. Esse ano, aconteceu a mesma coisa? E se o Atlético chegar a uma pré-Libertadores, é um ano decepcionante? Bom, primeiro, Domênico, quero te agradecer pelas palavras, dizer que também foi uma honra e um orgulho ter trabalhado contigo, porque apesar do... Nós já nos conhecíamos antes, né? Sim. E apesar do curto período ali que tivemos juntos aqui no Galo, para mim foi um período de aprendizado, tá? Aprendizado. Dizer também que o Maluf, ele está numa outra prateleira, né? Que não dá para comparar, não. Um grande amigo, saudoso e um exemplo para todos nós. Nesses episódios, só para a gente passar por todos os temas, nesses episódios do Cudê, realmente, após aquela entrevista, que é aquela história, tem coisas que eu posso vir a público aqui e me manifestar, e outras jamais. E não tem como você fugir da realidade que aquilo... Mas nós contornamos em prol do que tínhamos de bom, que era um bom resultado esportivo e uma boa performance. Naquele momento, né, o Galo encontrou uma forma de jogar. Bom, o que eu acho que aí sim causou esse problema? Não é pelo Filipão, que é um treinador extremamente vencedor, uma figura ímpar, mas são diferentes. Então você, no decorrer de uma temporada, ter que pagar esse pedágio, que ele não foi financeiro, tá? Porque a saída do Cudê não nos trouxe nenhum tipo de prejuízo financeiro, mas esportivo sim, né? Porque são mudanças. Se você for ver, Domênico, de 2021 para 2022, nós mantivemos praticamente todo o elenco. E quais foram as críticas quando ali no Brasileiro nós chegamos em sétimo? De que deveria ter feito uma reformulação pós o campeonato. E a gente entende, porque assim, ó, eu estou há muito tempo nisso, que a fórmula ela sempre vai ser a ideal, que é aquela que você não aplica. Ela sempre tem outra, né? Então, quando veio o Cudê, pela forma de jogar, foi a oportunidade, talvez, ou a ideia, de se fazer uma mudança mais profunda. Eu não gosto da palavra reformulação, porque reformulação parece que está tudo errado. Entendeu? Aí ninguém presta. Né? Exatamente. Muito pelo contrário, né? Os jogadores que saíram foram multicampeões aqui, tem que ser endeusados. Aí muitos estão jogando muita bola. Aliás, tem gente com saudade de vários deles, viu, Caetano? E que esses que eles sentem saudades, eu estava sempre, e que foram vaiados aqui. Sim, acontece. E foram muito. Não, acontece não. Acontece muito. Muito. Não, eu te dou um jogadores exemplo. campeões, jogadores campeões, jogadores importantes, e que muitas vezes, é o que eu debato sempre, são seres humanos. Sim. Ou você acha que na hora, depois eu vou chegar no de hoje, que chega na hora lá depois, o agente, o pai, o próprio Adélio diz, vem cá, pô, se aparecer uma oportunidade, deixa eu ir, cara, porque aqui. Não é. Tudo que eu fiz não vale. Sim. E isso a gente fala. Eu vou te dar um exemplo. O Nátio Fernandes, que era um jogador... Aqui, quando eu falo do Nátio, é especial. O Nátio joga demais. Eu te amo, Nátio. O Nátio, jogando tudo aquilo que ele jogou no Galo, campeão aqui, os caras... Era questionado o tempo todo. Pô, esse cara aí parece que tá cansado. Eu não entendo o jeito do cara jogar. Como é que é? Cachorro cansado. Cachorro cansado. E o cara voando. A gente entende que assim... Aliás, precisa trazer um 10, hein, Caetano? Aquele negócio da tradição. É o que eu falei. Às vezes quebrar a tradição dá certo. Eu vou te interromper rápido. O Calil uma vez esteve no programa e eu lembro da gente falar pra ele, ô Calil, por que não contrata um camisa 10, um cara pra organizar esse meio campo? É a tal da bagunça organizada, precisando de um 10 ali pra botar os caras na cara do gol. Não. O Atlético sempre teve tradição de ter camisa 9, camisa 10 nunca teve. Pois é, professor. Por isso não ganha nada. Aí o que aconteceu? Chamaram um tal de Ronaldinho Gaúcho pra ser o camisa 10 do Atlético. O que aconteceu? Você estava lá na época. Foi aqui neste programa. Às vezes mudar a tradição, mudar... Não, né? Muda para melhor. Mas aí muita gente pergunta por que não houve reposição pro Nátio? Depois você... Tá bem. E só para não fugir da pergunta do Domênico, relacionada ao 22 e ao 23, nós precisamos manter o Galo nas competições internacionais, certo? Não sei se vai ser pré-Libertadores ou direto, não sei. Porque tem muita água passar debaixo da ponte.
Internacional que eu tô falando é a mais importante, tá, Domênico? Mas, obviamente, cara, que assim como o 22, você só ganhar o estadual, bem como no 23, que é o que é possível, né? É só ter ganho o estadual, né? O tetracampeonato, e uma possibilidade de classificação é pouco. É pouco. Mas eu não faço aquela... Não, é pouco por causa do investimento. Não. Gente, muito do que se investe nos outros clubes já tem uma forma um pouco muito mais irresponsável do que a nossa hoje. Primeiro que ela não te dá certeza de absolutamente nada, mas também existem outros grandes clubes do futebol brasileiro investindo para recuperar o seu espaço. Eu acho que é pelo elenco que nós temos. Independentemente de vocês concordarem ou não, esse é melhor que aquele, acho que pelo elenco que nós temos e tínhamos em 22, nós tínhamos que ter... ganhar Libertadores, não é isso que eu estou falando, é chegar além. Isso. Tá? É chegar além. Então, não penso dessa forma e a gente vai lutar muito para minimamente entregar o Galo, né, ou que o Galo chegue numa condição de classificação para Libertadores. Estamos tentando. E quanto a esses ajustes, aí eu prefiro... Né, é bem provável que com a chegada da SAF, com a mudança, esse modelo seja desenhado e até a negociação para o próximo ano seja nesse sentido. Olha, a montagem de elenco vai ser dessa forma, mas não é que tenha sido irresponsabilidade da parte você montar, porque o projeto com o Cudê era de 2 anos, compreendeu? Então, obviamente, você tinha que fazer esses ajustes conforme Claro. o pensar dele, que foi um pensar de futebol, que não só o diretor de futebol, as pessoas todas envolvidas concordaram que era o melhor para o Galo naquele momento. Entendeu? Então, é isso, mas eu costumo dizer, o entendimento é que, assim, o negócio que a gente acaba gerindo, ele é diferente de tudo. Muitas especificidades e, normalmente, 1 mais 1 não é 2, porque são pessoas, são seres humanos. E aí que eu te falo desse negócio de você atrair bons jogadores. Eu falei sobre isso esses dias, né? E é tema, inclusive. O Paulinho, que fez os primeiros gols da Arena, que fez os gols importantes, não só contra o Flamengo, o próprios 2-0 contra o Corinthians, então, gols importantes, né? Não estou aqui comparando ele a nenhum outro jogador do elenco, mas ele, por perder um jogo contra o Palmeiras, foi vaiado, né, por todo o Mineirão, que é um direito do torcedor que vai lá. Eu não estou discutindo o que o torcedor tem direito de tudo no fórum apropriado, que é o quê? O jogo, beleza? Só que assim, um menino que tem 23 anos está aqui porque quis. Porque ele, junto com a sua família e o seu empresário, viram no Galo o melhor projeto e foi convencido por nós. Será mesmo que nas futuras janelas, quando tiver, e certamente terá ou terão propostas, de que forma ele pensa? Sim. Tá perfeito. Mas assim, o jogador de futebol novo, e aí ele tem que ser preparado para isso, ou experiente, esse sofre menos com essas indas e vindas do apoio do torcedor, porque isso é da profissão. Isso é do jogo, né? Não estou discutindo isso, não. Eu estou discutindo como é que eu vou te dizer? Eu não estou julgando o torcedor. Não me interpretem mal, porque senão... Eu estou dizendo o lado humano do atleta. O lado humano do atleta, da família, dos seus representantes e tal. O que você está dizendo é o seguinte, pode chegar na próxima janela, vem uma proposta e fala assim, Rodrigo, valeu, cara, mas pô, a torcida tá aqui pegando o meu isso pé. Isso não é só no Galo. Eu não tô afim não, vou vazar. Qualquer clube. A gente está vendo, outros grandes clubes. Isso é natural, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu sou gestor de um departamento importante, mas sou gestor de pessoas. Claro. Tá? E às vezes vocês, em geral, avaliam, né, uma saída, ou, esse jogador está pressionando para ser vendido, está, né, exigindo... Cara, tem um contexto todo por trás, entendeu? É isso. Claro, eu acho assim, o negócio da proposta, eu acho que pode não chegar... Teve, tá? Não, tudo bem. Tá? Só para que fique claro. Aquela que disseram aí, né, não houve nada. Porque se for uma proposta que encha os olhos, e aí, meu amigo, nem se tiver o mundo batendo palma. Aí, Rodrigo, nem você não segura, porque o cara lá de cima que paga a conta, agora são os 4, vamos dizer assim... Não, sem dúvida. E aí... acho que usando o exemplo do que eu estou usando do Paulinho, eu tô usando ele agora, mas eu estou usando para dizer algumas saídas que aconteceram em final de 22, compreendeu? Os caras, eu encerrei meu ciclo, você vê, a gente ganhou tudo, aí daqui a pouco, eu erro.
são pessoas. Claro, claro. Só isso que fica claro. E olha, que também vale o registro. Eu já ouvi várias vezes, é um depoimento e uma afirmação que eu digo para vocês. Eu já passei, esse é o meu 6º grande clube no futebol brasileiro em 20 anos. E afirmo para vocês, uma das poucas torcidas que vai para o campo e incentiva do início ao fim. Às vezes protesta antes, poucas vezes protesta antes, e algumas vezes protesta depois, que é legítimo. Mas ela entende o papel dela. Entende o papel dela, que é justamente de levantar os jogadores nos momentos difíceis. Isso eu presenciei em poucos outros clubes aqui, então eu tenho que fazer esse depoimento, porque a torcida do Galo, nisso aí é muito diferente. Boa. Eu vou trazer uma pergunta. Ele que tá de férias, mas fez questão de Nossa, deixar aqui. que cara Gosta, chato. né? Opa, pera aí. Gosta de tomar conta, deixou a pergunta pro Eu não Rodrigo. colocaria. Arregão, É, né? Arregão, né, Domênico? Não, eu não Mas é aquela colocaria. coisa que o Rodrigo falou agora. É gestão tem de que- pessoas também, que senão ele Mas vai quem ficar falou- magoadinho. Quem falou que o Igor é pessoa? Por mais que duvidem, ele né, é uma pessoa. Então daqui a pouco tem uma pergunta do Igor Tepe. Quero falar da Claro Adro. Seu serviço de telefonia tem tudo que você precisa. Dá pra ficar por dentro de tudo que rola com seu time do coração. Zoar também com um coleguinha que torce pro outro time. Rola? Ô, seu Gilberto, demais, viu? Só com a presão mensal da Claro. São 9 GB da internet móvel mais rápida do Brasil e o Claro 5G+, Gilberto. Além de WhatsApp limitado, até com videochamadas e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Eu quero ver o Iguinho de férias fugir das zoaças. Deixa ele. Não dá não, né? Safado. Ó, e o melhor, tudo isso com o precinho de só R$ 24,99 Boa, hein? por mês no chip Prezão Mais. Aí sim, hein? Prezão mensal da Claro, são muitas vantagens. Corra e aproveite. Claro, você merece o novo. Na tela da live, para Rodrigo Caetano, a pergunta de Igor Tepe, o folgadinho que tá de férias. Fala, Guinho. Fala, Rodrigo. Ó, seja bem-vindo. E claro, minha pergunta não poderia ser diferente. Quando o Atlético vai revelar jogadores, né? Porque o Filipão até falou na última entrevista que está nesse momento aí de tentativa de recuperar na tabela, mas quando a gente foi campeão em 2021 também não era o momento, porque tinha muito medalhão no elenco. Então, qual é o momento certo de lançar jogadores da base e por que não esses meninos terem mais oportunidades, como o Paulo Vitor, o Alisson e o próprio Matheus Izep aí, que tá todo mundo cobrando? Rapaz. O Igor sai daqui, mas a pergunta não sai dele. Não, né? não sai. Só pra te falar, o Chelsea tá disposto a pagar 21 milhões de euros pra tirar o meio-campista Gabriel Moscado do Corinthians, o garoto de 17 anos. Os valores ultrapassariam os 18 milhões que foram pagos quando o Pedrinho foi negociado, que era a maior negociação. Quanto que estão querendo pagar? 21 milhões de o Chelsea. 21 Mais milhões um, de- né? Eu arrebento, né, cara? Deixa eu ver. Foi Vitor Roque, agora É, o o seu Moscado que subiu o aí. time de O cima, Mostarda aí também. Eu sou Esse foda é o mesmo. cara aí, ó. Cara, não tem igual a mim. Tá E aí? ligado, Você E é aí? foda mesmo, pô? Show foda, Você é foda. eu acredito Tem que te nisso. respeitar, não tem Com jeito não. certeza, pô. Mas aqui, E lá tá precisando também, né? falando agora sério, eu sei que é um clamor aí de todos. Nós temos já garotos já nessa transição. Bom, não vou ficar aqui abrindo a delegação ainda, mas, por exemplo, nós temos os desfalques agora para o jogo em Curitiba. Boa parte deles, alguns, desculpa, que já estão constantemente no banco de reservas, enfim. Outros que já estrearam, né? O Igor esqueceu do Alisson, porque o Alisson. ele esquece dos que já jogaram. Memória Daí seletiva, fica- né, que chama isso. né? Então, assim, quando o Filipão pegou em jogos complexos e botou o Alisson com 17 anos, então, assim, eles primeiro eles fazem essa transição, eles fazem parte do elenco, eles ingressam muitas vezes no banco. Lembremos, o Isaac jogou a Libertadores, entendeu? Cadu já jogou. É dessa forma, assim, esses meninos citados, talvez para a virada do ano, eles já vão fazer parte de uma outra prateleira na montagem de um elenco. Ou seja, na dúvida entre você ter uma peça de reposição ou esses meninos que comprovadamente têm qualidade, você já não vai precisar buscar fora. E aí você já traz de novo da base mais outros meninos para fazerem essa transição que eles estão exercendo. Isso é um processo. E falo aqui, categoria de base, gente, não, é como você regar uma planta, ela não é do dia para a noite, não. Então esse processo eu acho que ele está sendo bem feito, de recuperação. Tanto é que ele citou do Izep. O Izep é um menino de 17 anos, que lá em
Desculpa, lá em 2020, por exemplo, quando as categorias abaixo de 14 anos elas foram extintas no Galo por uma questão da pandemia, esse garoto foi para casa. E podia ter se perdido. Então ele voltou depois. Então é todo um trabalho de reconstrução que nós falamos aqui. Antes não tinham categorias de sub-8, sub-9, sub-10. Hoje tem tudo isso, que é onde você fideliza um menino, sim. O Igor chama ele de Zepe Armando Maradona. Pois é, mas o Igor, eu até acho bacana ele perguntar, sabe? Porque dá oportunidade para a gente falar que isso realmente, repetir, que é um processo. E o revelar jogador é justamente isso. Ou você faz na necessidade, ou você faz quando realmente é meio que uma filosofia. O que a gente espera é que no Galo se torne cada vez mais filosofia e não necessidade. E aí esses garotos aí vão ter sim o seu espaço. Tanto que hoje conosco irão vários deles lá para Curitiba, porque é assim que eles vão, né, se inserindo, né, no dia a dia e, quem sabe, aproveitando as oportunidades quando eles estiverem. Então é verdade. Eu estou, você é sensacional, cara. Você fala muito bem, cara. Eu olho aqui para a bancada, tirando aqui o Domênico e essa menina linda aqui. Pô, você fala bem pra cacete, cara. Aqui, então quer dizer que esse negócio da categoria de base, tem um jogador do Galo que sofre, né, a transição, né, que ainda não deu a transição certa, né? Que tem dia que ele joga bem, tem dia que ele não joga, tem dia que ele não é nem convocado, tem dia que ele não vai. O Vargas se encaixa nessa parada? É isso que eu quero saber. E se o Vargas está para sair ou continua? É porque eu acredito muito no Vargas, cara. No Vargas, em Nárnia, eu acredito assim em coisas, em passarinhos gigantes voando, né, meu? Eu acredito demais no Vargas, eu acredito, com todo respeito. Desculpa, que é minha opinião, tá? É minha opinião. Vamos lá. Você pegou a voz do Casão para mandar essa agora. É minha opinião. Né? Primeiro, esses garotos, esse processo de transição que a gente fala, nós temos hoje 7 praticamente, tirando o Vitinho que está cedido à seleção, né? Vai disputar o Mundial da categoria Sub-17. Esses garotos eles treinam constantemente no profissional, alguns deles vão para o banco, outros já jogaram, e quando não são utilizados, eles descem para jogar no Sub-20. Isso é o processo natural, que eles não percam competitividade. Nós vamos jogar agora umas quartas de final do Sub-20, e por conta da ida desses meninos para Curitiba, o nosso time Sub-20 vai estar totalmente desfocado. Mas é para isso. Agora, se no dia seguinte não ganhar o jogo no Sub-20, o Igor vai dizer, pô, mas e aí, como é que perde? O Sub-20 tomou pau! O Sub-20 não joga nada. Claro, nós vamos ter 5, 6 lá em Curitiba. Isso é uma boa notícia também, de falar de que tem 5, 6 na delegação pro jogo de Curitiba. Isso é sensacional. Então, mas aí é que eu falo. Mas a base tem que revelar jogador pro time profissional. Ganhar título aí é um plus. Mas a galera cobra, eu penso assim. E assim, hoje, cada vez mais, existe essa precocidade, essa velocidade, né? E cabe a nós, clubes, termos a calma necessária para o momento certo. Justamente não ter problema de amanhã ou depois você perder um talento por conta de acelerar demais o processo. Em relação ao Vargas... É verdade, obrigado. O Vargas, ano passado, na reta final, quando nós tivemos aí a ausência do Hulk por lesão, talvez ele tenha se tornado ali um dos jogadores mais decisivos, né, ali com o Cuca, fazendo gols e assumiu aquela posição. Bom, estendemos o vínculo dele por mais um ano, né, que ia se encerrar esse ano. E esse ano, entre idas e vindas, ele teve muito pouca minutagem. Talvez, penso eu que pela dupla, Hulk e Paulinho, ter dado... né, liga, né? Dado tão certo, né? Tanto ele, o Kardec um pouco menos, porque voltou de lesão, mas se você for ver, a minutagem deles é baixa esse ano. É difícil de julgar. Você é um gestor de pessoas. Tem algo mais acontecendo com o Vargas? Porque às vezes a gente percebe que o Vargas... ele entra no jogo, mas parece que ele não tá ali. Eu não sei, não é cornetar não, mas às vezes... É porque no ano passado você fez um recorte perfeito. O Vargas foi importantíssimo pro Atlético se classificar para a pré-Libertadores, fazendo gols de jogos importantes. E lembremos, Gil, que em 2021 ele terminou o ano como titular. Sim. Fez 2 gols aqui, né, no 4-0, se eu não me engano, e lá deu passe-gol pro Keno fazer o primeiro, se eu não me engano. Né? Eu tô falando da final da Copa do Brasil. Bom, já tem um histórico, né, vencedor no Galo, mas ninguém tem que se sentar em cima de histórico. Claro isso vale para qualquer um de nós, né? É. Mas, assim, o que eu posso afirmar para vocês, que é a dúvida, muitas vezes, do nosso torcedor, é que o Vargas talvez não esteja, hoje, não esteja tão focado, concentrado. Não, hoje ele está como talvez não tenha estado lá atrás. Na vida pessoal entendi. E na vida profissional.
certo? Tá tudo legal hoje. Não, e isso eu posso afirmar para vocês que talvez hoje ele esteja muito mais focado na sua profissão do que talvez tenha estado logo ali atrás. Por um trabalho do clube e por um trabalho dele também, de despertar. Só que são seres humanos. Em alguns momentos é difícil você entrar no decorrer do jogo, às vezes pouco tempo, e até às vezes sentir essa confiança, né? Você acha que aquele episódio lá no jogo contra o Palmeiras mexeu com a cabeça dele? Pô, é ir pros pênaltis, o Galo faz um jogo bacana, aí ele é expulso, ele bateria pênalti. Mas depois disso, no próprio Brasileiro, ele recuperou, né? Você pode ver que isso que nós estamos falando, quando ele teve a sequência de jogos, ele foi o Vargas que a gente espera dele, um cara de seleção chilena. Onde que tá, e aí eu tenho que concordar, onde que tá o desequilíbrio nisso? É o que ele representa, a trajetória dele, pelo que hoje ele está entregando. Mas o porquê que ele não está entregando? Na nossa visão, não é falta de treinamento, comprometimento, porque eu estou todos os dias vendo isso. Tá? E nem conduta profissional. É que, talvez, para aquela trajetória dele, a minutagem que ele está tendo é baixíssima para ele poder, talvez, mudar a opinião do Casão. Mas não, de forma nenhuma, minha opinião. Aí isso não muda, não. Ô, Gabi, pergunta pro Rodrigo Caetano. Eu sei que ele precisa sair porque tem a viagem e tudo mais, então vamos dar uma aceleradinha aqui com ele. Ô, Rodrigo, já pensando no planejamento já da próxima temporada. Hoje o Atlético pensa em mudanças drásticas, até mesmo falando sobre elenco, ou o time está tranquilo com o elenco que tem hoje, e o quanto o teto orçamentário, já dito muitas vezes pelo Bruno Musi, isso pode influenciar no planejamento de 2024? Bom, Gabi, primeiro que vai ser algo determinante, né? A questão do orçamento ela vai ser mais determinante ainda do que é hoje. Melhor assim. Obviamente que questões internas, né, avaliações, elas são rotineiras, mas eu não posso jamais falar de um elenco que eu lidero hoje e que a gente tem expectativas ainda em 17 rodadas pela frente. O que eu posso te falar é assim que decisões um pouco mais precisas, elas vão ocorrer após realmente a concretização da entrada da SAF. Creio que é por meados de outubro, porque nós vamos estar muito mais próximo do final do campeonato, a gente vai ter uma visão melhor de onde estaremos na tabela do campeonato e quais serão os movimentos, né, até lá. Porque hoje, né, nós temos que focar naquilo que a gente tem agora de jogos até lá, jamais expor o elenco atual de quem fica, quem sai, não é tema, é um tema de assunto interno. Eu sei que, e aí que eu falo, né, não é porque estamos mal no Campeonato Brasileiro, ainda, que a gente tem que considerar que o ano acabou. Primeiro que ele pode melhorar, mas ele também pode piorar. E a responsabilidade é gigante nossa. Nós recém-inauguramos a nossa arena, teremos ainda 9 jogos. Sim. 9 jogos Sim. na nossa nova casa. E o próximo é o Botafogo. O grande Botafogo. Ali aí disputa direta pelo título, hein? É verdade. Hein? É verdade. Ué, jogo de 6 pontos. Não é jogo de 6 pontos, hein, Caetano? Tem que pensar isso mesmo. Todo jogo para mim é uma decisão, todo jogo eu sofro absurdamente. Porque a gente sabe que a avaliação ela sempre pode mudar. Vão passar 100 anos e a avaliação ela sempre será em cima do resultado e não vai mudar. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Abrir essa discussão nesse momento para o externo, para mim... Mas a renovação com o Arana é prioridade, né? O Arana tem contrato até o final do ano que vem. Do ano que vem, pois é. Então dá mais aqui 6 meses ali, não pode deixar o homem embora, hein, Caetano? Não. Isso aí a gente fez... Eu tô falando um negócio que é tão óbvio, né? Que o Arana não pode ir embora. Não, isso são situações que a gente fez com todos até aqui. E que muitas das vezes, para não perder e tal, nós estendemos sempre o vínculo com todos. E aí eu te citaria vários deles, Igor Rabelo, o próprio Vargas, né, que estava num bom momento e certamente será feito no momento certo. O Guilherme, ele sabe do que o Galo foi importante para ele, o quanto ele é importante para o Galo. Sem então, dúvida. assim, ele fala isso. Na hora certa nós vamos sentar com os agentes, mas essa questão de reformulação, que eu não gosto dessa palavra, desses ajustes para 24, cara, não é o momento. Senão nós podemos pagar uma conta alta, que é desviar o foco daquilo que é o mais importante nesse momento, que é a gente subir na tabela. Dodô! Rodrigo, eu discutia muito com o Igor, eu no Atlético e o Igor na imprensa,
sobre essa história, a gente já conversou sobre isso aqui também, de presença da imprensa no CT. Eu achava que nos próximos 10 anos ia diminuir muito essa frequência e era a favor disso. Enquanto assessor de comunicação e depois diretor de comunicação, eu devo ter errado pra caramba. Mas eu acho que a pauta positiva, ela é fundamental em qualquer coisa. E é o futebol que puxa esse tanto de vagão que tem, comunicação, jurídico, financeiro, é ali. Ali é a alma do negócio, é o CT. O Atlético fez um treino na Arena antes do jogo do Vasco. E ali foi vetada a entrada da imprensa e foi vetada a entrada de torcedores. Acho que o Atlético poderia ter feito ali algum tipo de ação com a imprensa, de mostrar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Depois o Filipão vai fazer um trabalho tático. Galera, obrigado, valeu, vamos sair. Um abraço, porque aquilo ali você mostra para o mundo inteiro. Era o primeiro treino do Atlético na Arena. Ou pegar escolas ali da região. Isso passa por você? Não, mas isso se tentou, Domênico. Na semana seguinte, porque tinha os alvarás. Não tinha os alvarás quando a gente foi treinar. Tinha a história dos alvarás. E é verdade. Né? Mas na semana seguinte, nós tínhamos um treino organizado para isso. Com acesso de imprensa, com acesso de torcida. E esse do pré-Vasco, que eu estou dizendo. Não, eu tô falando do Santos, né? Pré-Santos. Pré-Santos. Não, eu estou falando do pré-Vasco. O que foi feito? Então, mas o do Vasco nada mais... Então, o do Vasco nada mais foi para que os atletas e todos ali conhecessem o piso, o gramado. E naquele momento, segundo as informações, teria que ser transformado isso num evento e o estádio não estava preparado, nem o entorno, para receber um evento com mais pessoas. Seja imprensa, seja isso e aquilo. Entendeu? Então, é a informação que eu tenho. Então, acordamos de que na semana seguinte voltaríamos. E estava organizado. Mas aí também foi um pedido que não é da Arena, do Galo, nada. Tinham muitas situações a serem resolvidas, né? Obras e tal, e que por isso seria até um risco receber mais pessoas que não somente. Aí, o que fizemos? Não fomos. Certo. Não fomos. Porque dentre a preservação de não fazer um treino que fosse aberto, que era o que estava combinado, e também castigar mais o gramado, aí foi uma opção nossa. Bom, já que não vai ser aberto, em comum acordo com a Arena, em comum acordo com o presidente... Em relação ao CT, continua dessa forma. Vocês não pensam em uma vez por semana, duas vezes por semana? Nesse momento não pensamos, porque, assim, Domênico, é o nosso ambiente de trabalho, como aqui é o de vocês. O nosso ambiente de trabalho, ele não é só do Galo, né? No Brasil inteiro. Agora, eu não sou contrário, aí eu estou falando da minha a questão pessoal, que em alguns momentos se transforme num evento, porque viu que eu falei da Arena, você transformar uma visita dos jornalistas para um evento e que não necessariamente o foco seja no treino, porque eu vou te dizer que eu não acredito. Você esteve do lado de lá. Eu não acredito que o jornalista vendo o treino, ele vai chegar no dia do jogo, não, eu vi isso. Não vai. Não vai. Isso da minha visão, é balela. Mas o jornalista tem o papel dele de avaliar o resultado, o jogo e tal. E nós temos o nosso papel, que é preparar bem a equipe, que é ter o melhor ambiente preservado possível, porque é assim que funciona. Não somos nunca inimigos, né? Nós precisamos da imprensa e a imprensa precisa da gente também. Mas a gente entende que o melhor espaço para se trabalhar é o nosso ambiente preservado. Simples assim. Mas eu penso que é possível se encontrar um meio do caminho. Criar que são situações, né? Pequenos eventos. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Pauta positivo. Para justamente nós podermos falar e mostrar o que vem sendo feito. Perfeito. Um exemplo aqui, só para encerrar. O Galo está fazendo um dos campos lá de grama sintética, né, no campo 3 do CT. Quer dizer, temos episódios positivos que vocês, mais do que ninguém, devam ou deverão ser convidados. Opa! Ó, pra fechar, porque o Rodrigo tá em cima mandou o Felipe Saliba aqui R$10, mas acho que já até respondeu, mas de qualquer forma. Caetano, agora como o SAF é um pouco menos sujeito a pressões da imprensa e torcida, não é possível estabelecer como metodologia ter pelo menos um jogador da base entre os 11 em todo jogo? Mas assim... A gente vai escalar o time, é complicou pra ele. Escalação. Nós vamos ter sim um percentual de atletas da base na composição do elenco, como já temos, mas a gente aí vai ser meta. Boa, Rodrigo. Cara, você é o cara. E eu já falei aqui, na boa e na ruim também, você dá cara a tapa. Obrigado de novo por estar aqui com a gente, show de bola. Você viu que a turma hoje não ficou passando muito pano, os caras pegaram no seu pé também, né? Tá tudo certo. Tá de boa, né? Tudo certo. Depois a gente paga mais um café pra você aí, boa viagem. Obrigado, Parabéns gente. pelo seu trabalho. Aqui. Continue aí no Galo, viu?
Obrigado a vocês e a todos que nos acompanharam. Traz aquele 10 pra nós. É, né? O cara perguntou por que não teve uma reposição pro Nath. Claro que agora nem dá tempo mais, mas o camisa 10... Quem tem um 10 tem tudo, né, Adro? E vamos voltar ao melhor programa de esporte da casa, o FDP. Gostou, Gilberto? Eu gosto do FTP, eu sou fã do FTP, já falei pra você. Quem somos nós? Estamos engatinhando perto de vocês. Você tá louco? 13 anos no ar, com muito sucesso. 13 anos no programa. Esse menino aqui, ó, o dia que inventou a emissora de rádio, ele tava lá do outro lado. Mas você já me chamou de menino, tá saindo o som aí, cara. Aí, Caetano, valeu, cara. Obrigado. Gente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado a você. Um intervalo bem rápido, a gente volta com as últimas de hoje, hein? Não pensa no voto do Igor, já falei.